Entrevista está no ar. Muito bem, Relógio Entrevista no ar, trazendo aquela informação importantíssima para você que está sempre acompanhando a nossa programação, né? E sempre temas importantíssimos trazidos pela nossa produção. Mais uma vez, parabéns a toda a nossa equipe de produção, né? Olha aqui, gente, o distúrbio do sono atinge 45% da população mundial. Acordar cansado, indisposto ou desanimado para desempenhar atividades diárias é sinal de que a qualidade do sono pode estar prejudicada, hein? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 45% da população mundial sofre com algum distúrbio do sono. Isso não faz nada bem para todas as áreas da vida. Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Camila de Castro Correia, fonoaudióloga certificada em fonoaudiologia do sono, membro do Conselho Administrativo da Academia Brasileira do Sono. Vamos cumprimentá-la? Vamos lá então. Camila, muito bom dia. Obrigado por aceitar o convite da nossa produção e trazer esse assunto de tamanha importância, tamanha relevância para os nossos ouvintes. Bom dia aos ouvintes do Manhã Melhor. Ô, Camila, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual a importância do sono para a saúde? Qual a importância do sono para a nossa saúde? O sono, ele tem uma importância fundamental para diversos aspectos da nossa saúde. Dentre eles está nós termos uma boa memória, atenção, uma boa qualidade de vida. Sim. Nós conseguirmos ter uma boa concentração, tanto em atividades mais formais ou no dia a dia, uma sequência de atividades que precisamos realizar. Até mesmo quando estamos dirigindo, ter uma reação mecânica para fugir de alguma situação de perigo. Então, essa velocidade da reação mecânica, isso também o sono interfere. E, além de tudo isso, temos que lembrar que a saúde do sistema cardiovascular está relacionada ao nosso sono, a saúde de todo o nosso sistema metabólico. Então, o sono, ele vai interagir com funções vitais para a nossa sobrevida. Sim. E isso eu estou falando desde a saúde do bebê, da criança, do adulto e do idoso. Perfeito, perfeito, Camila. A segunda pergunta que eu te faço é a seguinte: o que a falta de sono pode causar no nosso corpo? O que a falta do sono pode causar no nosso organismo? Da forma, se a gente tem um prejuízo nesse sono, e esse prejuízo pode ser tanto em quantidade de horas, Sim. como também na qualidade desse sono. Então, eu posso dormir uma boa quantidade de horas, mas ter um sono mais leve, um sono que mesmo dormindo bastante, no outro dia eu ainda me sinto cansado, sinto que não teve esse sono reparador. Sim. Então, qual seria a consequência de eu estar com esse sono em prejuízo? A consequência tem diversas consequências no que se refere à aprendizagem para as crianças, a regulação de crescimento para bebês, crianças, adolescentes, o crescimento ponderostatural, consequências no que se refere à memória, atenção. O adulto, ele pode ficar mais cansado, fadigado e, consequentemente, ter mais sonolência diurna em alguns ambientes, pegar no sono com uma rápida facilidade. Sim. Em contrapartida, para as crianças, essa sonolência pode se manifestar, na verdade, como uma agitação. Então, uma criança em sala de aula muito agitada, que levanta toda hora, que não consegue direcionar a atenção para aquelas atividades que exigem as demandas escolares, e outras relações como
uma pessoa que dorme mal pode estar com mais dificuldade de perder peso, pode ter mais dificuldade de regular a pressão arterial. Sim. Então, a falta de sono, ela pode ter diversas implicações na nossa vida, no nosso cotidiano. Perfeito. Você está ouvindo a Rádio Relógio 580 e acompanhando aqui o Relógio Entrevista. Estamos conversando com Camila de Castro Correia, fonoaudióloga, certificada em fonoaudiologia do sono, membro do Conselho Administrativo da Academia Brasileira do Sono, falando pra gente aqui sobre distúrbios do sono. Camila, qual a relação do sono com a nossa saúde? Qual a relação do sono com a nossa saúde, por gentileza? A relação do sono com a saúde, dessa forma, nós observamos que eles andam juntos. Para nós conseguirmos regular a saúde do nosso corpo em geral, a gente precisa dormir bem. Sim. E o que a gente pode fazer para dormir bem? A gente pode tomar alguns cuidados que a gente denomina de higiene do sono. Então, quando eu deixo o meu celular longe da cabeceira, carregando à noite, isso vai ser muito benéfico para que eu possa adormecer mais rápido e, se eu acordar durante a noite, não pegar no celular para ver aquela mensagem, né? É importante à noite eu rebaixar essa agitação, Sim. esse nível de atividades cognitivas, para que então a gente alcance esse máximo relaxamento. Perfeito. E a gente favoreça também o grau de luminosidade no ambiente fique baixo. O escuro, ele é muito benéfico para a gente ter um sono de maior qualidade. Outras questões que vão influenciar no nosso sono, que eu posso deixar aqui como dica, Sim. também são referentes a, por exemplo, a gente ter uma boa alimentação, um bom controle do nosso peso, Sim. praticar atividades físicas e prestar atenção ao horário que eu pratico essa atividade física. Se for uma atividade física de alta demanda, de muita carga, de força, e eu fizer num horário muito próximo ao horário de dormir, pode deixar com que eu tenha mais dificuldade em pegar no sono. Então, praticar sim atividades físicas e verificar qual o melhor horário devido à sensibilidade que pode ter em cada um dos nossos organismos. Mas a atividade física vai ser bem benéfica para a regulagem do nosso sono. Então, tomar cuidado com alguns distratores à noite. Sim. À noite, para que a gente consiga pegar no sono cada vez mais rápido. Atenção à luminosidade do ambiente que eu estou. E atenção à poeira, a algum agente que possa despertar uma rinite, uma sinusite, enfim. As questões respiratórias são muito importantes, que a gente controle essas possíveis alterações respiratórias para que não interfira também no nosso sono. Muito bem. Bom, Camila, qual a importância do sono para o nosso cérebro? Qual a importância? O fato de dormir bem vai favorecer com que a nossa saúde cada vez ela esteja mais adequada, que esteja tudo mais controlado, Sim. que a gente tenha uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de sono, vai contribuir com certeza para a nossa qualidade de vida em geral. Dessa forma, se eu cuido do meu sono, eu cuido da minha saúde em geral. Sim. Eu cuido, por exemplo, do funcionamento do meu cérebro. Como eu disse anteriormente, temos funções cognitivas de atenção, concentração, aprendizagem, excreção hormonal, que dependem do funcionamento do nosso cérebro. E cuidar do sono é cuidar do cérebro, é cuidar do corpo. E outro ponto importantíssimo para eu frisar aqui para vocês é que a noite de sono perdida, aquela noite que a gente não dormiu bem, não dormiu a quantidade de horas ideais para que a gente se sinta descansado, é uma noite
perdida, é uma noite que a gente não tem como recuperar. Então essa conta, ela é alta e a gente não tem como, por exemplo, no final de semana, colocar essa conta em dia. O prejuízo que eu ocasionei no meu corpo nessa noite, ele já fica ali demarcado no nosso corpo, com alguns prejuízos em funções diferentes, em diferentes funções que eu fui citando para vocês aqui hoje. Dessa forma, o cuidado com o nosso sono, ele precisa ser diário e ele precisa ser uma prioridade. Sim. O lema da campanha nacional e mundial do sono é: faça do sono uma prioridade. Então, que vocês possam cada vez mais fazer do sono de vocês uma prioridade, pensando que por meio dele vocês vão cuidar de toda a sua saúde. Perfeito. Sono é tudo, né? Quando você não tem uma noite bem dormida, o dia fica difícil demais de levar. Muito bem, eu conversei aqui com a Camila de Castro Correia, fonoaudióloga certificada em fonoaudiologia do sono, membro do Conselho Administrativo da Academia Brasileira do Sono. Camila, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia, até a próxima. As suas considerações finais e obrigado por atender a nossa produção. Muito obrigado. Esses pontos que eu abordei aqui com vocês hoje é pensando nessa prevenção, nessa promoção de saúde do sono. Sim. E essa campanha é uma campanha em oferecimento da Academia Brasileira do Sono. Se tiver dúvidas, também quiser conversar pessoalmente comigo, o meu arroba do Instagram é @camila.ccorreia. Aguardo o contato de vocês, me coloco à disposição e obrigada pela atenção. @camila.ccorreia, o Instagram. Perfeito. Muito bem. Lembrando que quem ficou interessado em ouvir de novo ou ouviu só uma parte dessa entrevista vai ficar disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.